Olha a gente aqui de volta, boa tarde para você, obrigado pela sua companhia. Deixa eu mandar um abraço, olha, os nossos horários aqui de exibição, né? A gente está sempre ao vivo de segunda a sexta às 5 horas da tarde, nosso programa inédito. E a gente tem os nossos 2 horários alternativos. Um abraço para quem acompanha o seu programa que começa às 2 da manhã. E um abraço também para você que acompanha o seu programa ao meio-dia. Nesses 3 horários, nossa presença garantida aqui para você, viu? Eu estou conversando hoje aqui com o Agostinho Caporali. Ele é psicólogo e é especialista nessa área da escolha da carreira, o acompanhamento, como chama? Escolha da profissão ou... Orientação vocacional ou orientação profissional. Orientação profissional. A pessoa já está ali na área especificamente. A minha pergunta que eu deixei ali do primeiro bloco. Pode gerar um choque de realidade muito forte, a pessoa sair da faculdade e a gente aprende na teoria, a gente lê nos livros e a gente vai ficando muito encantado com aquele universo que a gente vai ter pela frente. Só que quando a gente chega no mercado de trabalho, principalmente o início da carreira, é muito complicado, são coisas assim, uma realidade muito forte que a gente entra. E aí, de repente, a pessoa pensa que fez a faculdade errada. Perfeito. Na verdade, a escolha da profissão ela é muito importante. O jovem, quando vai escolher uma profissão, ele tem muito pouca informação a respeito. Infelizmente, nas escolas, não se trabalham. A orientação vocacional. Infelizmente. E é uma coisa muito importante. Quantos jovens iniciam uma carreira porque está na moda, porque está na novela, que está na mídia, então eu acho bonito e vou fazer. Não é? A profissão da vez. Informática. Filhos têm que fazer informática, porque informática é o que dá dinheiro, hein? Vai ganhar dinheiro. E aí você vê o cara faz, daqui a pouco a profissão que ele estudou já está ultrapassada. Uhum. Esse é um fator. O outro fator é que você entra, às vezes, não é? Cheio de sonho, cheio de ilusão. E quando você termina a faculdade, você vê que o mercado não é bem aquilo que te venderam. Não é? Agora eu tenho uma faculdade, pronto, eu vou ficar rico, vou ganhar dinheiro e vou ser feliz para sempre. Isso não é verdade. Eu vou dar um exemplo da minha área. Eu sou formado em jornalismo, eu tive bastante contato com alunos de jornalismo, porque eu também dei aula numa universidade por um período. E aí o que acontece? Muitas pessoas vão para o jornalismo pensando assim, eu vou ser apresentador de telejornal das 8h30, né? Âncora de uma grande rede. De uma grande rede. Eu vou ser o próximo William Bonner aqui desse Brasil. E aí o que acontece? Esse estudante sai da faculdade e vai ser arquivista. Lá numa área totalmente sem glamour, completamente difícil e tal. Não tem nada a ver com a propensão que ele tinha. Então, pode gerar uma ilusão, de repente, da escolha da profissão errada, mas ele, de repente, até podia estar no caminho certo? Então, o que acontece é que quando você tem dentro de você, certo, bem forte, bem latente, que é aquilo que você quer, o teu sonho, você vai encontrar o caminho onde você vai ter que abrir. Você, quando se formou, encontrou um monte de dificuldades, não foi diferente dos outros. Você já não chegou apresentando um programa, você teve todo um caminho. Agora, muitas pessoas, quando terminam a faculdade, já saem querendo já entrar na empresa e ser diretor. Ou já vou abrir meu consultório e 4 horas da manhã eu vou começar a distribuir senha pro pessoal. Não é assim, né? Não, é bem diferente a realidade. Você vai ter que construir. Quando eu me formei, para eu começar meus primeiros clientes, eu fazia palestras gratuitas nas escolas. Deixa eu mostrar primeiro o meu trabalho. Claro. Certo? Atendi muito gratuitamente. E aí as pessoas... Para construir um nome, né? Claro, as pessoas foram conhecendo o meu nome e só então... Agora, Agostinho, você falou, as pessoas foram conhecendo o meu nome, eu fui construindo uma coisa de base, fui fazer palestra nas escolas e tudo mais. Assim como você, muita gente que está assistindo também construiu uma carreira. De repente está há 20 anos no mercado, está há 30 anos no mercado. Existe algum limite para mudar completamente? 40 anos no mercado de trabalho e aí vai resolver ter uma outra profissão. Minha esposa, um dia ela chegou para mim, minha esposa era formada em administração de empresa. Aos 53 anos ela falou para mim, amor, o que você acha de eu fazer uma nova faculdade? Com 53 anos? 53 anos. Você acha ridículo? Foi ridículo você não seguir teu sonho. O que você quer fazer? Quero fazer design interior. Vai em frente. Ela fez, se formou, trabalha na área como design, está feliz da vida, certo? Então, o tempo, enquanto você estiver vivo,
É tempo de mudanças. É tempo... Você vê, gente, as grandes fortunas foram construídas após os 40, 50, 60 anos. Você vê advogados, há pouco tempo, um advogado com 80 anos. Ele se formou advogado com 80 anos, médico com 72 anos. Então, mas aí, bom, a minha pergunta é a seguinte, porque a gente trabalha não só pelo ideal de ter uma profissão, mas também pelo nosso sustento. Claro. Então, por um período aí, pode ser que os rendimentos vão ficar meio complicados, né? Mas vamos falar disso daqui a pouco? Vamos conhecer a história agora, mais uma história de transformação. A gente conheceu a história da sua esposa, como é o nome dela? Clô. Clô, um abraço pra você, que agora é designer de interiores, colega de trabalho aí da minha esposa, que também é. Vamos ouvir a história da Tati Abreu. A Tati Abreu era comissária de bordo, você já aqui pegou um voo, já imagina o trabalho ali da Tati Abreu, e ela cansou e resolveu ser fotógrafa. Vamos acompanhar a história dela. Acho que era isso, eu queria ser o que a minha vizinha era, porque ela era comissária, ela estava sempre arrumada, sempre bonita. Minha mãe falava assim, ela consegue ter um salário bacana e ela viaja o mundo. Viajar o mundo era uma coisa que brilhava, né? Puxa, ela viajava o mundo. Eu também, era uma profissão meio pré-estabelecida, acho que pela minha família, por uma vizinha que eu tinha, que eu achava que... Não conhecia outras, né? Tá sempre fazendo a mesma coisa. Eu sou uma pessoa que já não faço sempre a mesma coisa. A minha casa tá sempre mudando, tudo... Cada semana você vem aqui e tem uma coisa diferente. E, na verdade, o que você quer ser quando crescer... Você vai mudar, os gostos vão mudando, né? A vida vai mudando, vai te mostrando outras coisas, outras histórias, outras possibilidades, né? A minha possibilidade ali era aquela. E aí foi mudando com o tempo. Eu era produtora de marketing numa agência e gostava do que eu fazia bem e tal. Só que a carga horária era muito grande, eu sempre quis ter filhos, né? Trabalhando como produtora de marketing, eu vou deixar meu filho às 7 horas na escola, eu vou buscar às 7 da noite, se eu conseguir buscar, o meu marido vai ter que ir. E meu marido é engenheiro civil, ele também trabalha muito. Então eu falei assim, realmente eu vou terceirizar a educação deles. E não era essa a proposta, né? Eu falei assim, bom, se eu quiser ter um filho, eu vou querer eu educar, não deixar na escolinha o dia inteiro e tal. O que mais que eu poderia fazer que me proporcionaria esse contato com eles, essa vivência? Fotografia era uma coisa que eu sempre quis estudar. Eu gostava, mas eu não tinha ideia. Não era uma coisa que eu sempre fui aficionada, não. Eu tinha uma câmerazinha, eu levava pra tudo quanto é canto, mas eu não era boa. Bom, o dia que eu tiver dinheiro, eu vou estudar fotografia. Aí eu cheguei a uma outra conclusão. Falei assim, eu não vou conseguir abandonar o marketing e deixar a fotografia como minha primeira profissão, porque eu tô aqui, porque você vai absorvendo dívidas e no seu dia a dia, é impossível largar e realmente passar para outra fase. Daí eu falei assim, bom, eu não quero a fotografia como hobby, eu quero a fotografia como nova profissão. E aí como eu já tinha morado fora do Brasil e tal, eu falei assim, eu podia estudar fora, trabalhar com qualquer coisa para me manter lá. Viu o valor do curso, era o mesmo valor de lá daqui. Eu falei assim, é isso. Em Barcelona, num café, servindo café. Fazendo lanche, num restaurantezinho, meio café. E aí quando eu voltei pro Brasil, eu fui fazer assistência. E aí por um longo período eu não ganhei absolutamente nada, foi de aprendizagem mesmo. E aí eu tinha meu marido, que foi a grande pilar aí, que me deu a possibilidade de estudar e de me aperfeiçoar. A Maria nasceu e eu comecei a ver ali um treino, né? Eu pensei, bom, eu tenho aqui uma criança. Eu fazia estágio em estúdio de estilo, né? De fotografia de comida, de alimento e tal. Achava muito interessante, mas não sabia se era aquilo ali que eu queria seguir. E aí eu comecei a fotografar a Maria no seu dia a dia e tal, ela crescendo.
uma amiga olhou e falou assim, Tati, eu gosto muito do jeito que você fotografa os seus sobrinhos, todas as crianças, o cotidiano deles. Fotografa a festa de aniversário da minha filha? E aí o meu trabalho ficou meio fechado nisso, com que todo mundo acha que é o diferencial. Fora que é o momento, é o grão, é a cor, é esse ar retrô que dá a foto. Eu acho que o trabalho é mais lento, né? Você tem que ter um trabalho para te dar sustentação e ir fazendo pouquinho em pouquinho, né? Continua uma escola, vai estudar, aprender o que você quer e nas suas horas vagas vai exercer o que você está estudando, para você ir levando em paralelo, né? Então você leva seu trabalho que te dá o seu sustento e vai atrás pouco a pouco para conseguir exercer o que você realmente quer ser. Vai amadurecendo. É possível, sempre é possível. Eu acho que é um trabalho árduo, mas é possível. Na verdade, a gente pode ser o que a gente quer. O que você quer ser, você pode ser. Não importa, se você hoje, mas eu preciso pagar a conta, eu não tenho... Não, é tudo... sempre tem um jeito para você conseguir. Se você fizer com dedicação, com força, vai acontecer. Valeu, Tati. Olha, parabéns, viu? Parabéns pela coragem, por abraçar o teu sonho de se tornar uma fotógrafa. Uma mudança interessante também, né? Muito. Áreas completamente diferentes. Claro. Na verdade, quando você conversa, há 15 anos, toda menina queria ser comissária de bordo. Toda menina. Verdade. Não é? O sonho, quero ser aeromoça. É o glamour. Aí você chega, fica em pé o dia inteiro, voa para um lado para o outro, mudança de tempo, de altitude. Pega passageiro mal educado, Gente chato. mal criada, um aperto, risco. Chega uma hora. E outra coisa, você conhece muito pouco. Você desce, entra no hotel, dorme, no dia seguinte você já embarca de volta. É a realidade da maioria. De repente você fala, peraí, não é isso que eu quero. Muitas pessoas empurram com a barriga e eu não me conformo. E aí vão ter depressão, vão ser aquelas pessoas amargas, porque não tiveram coragem de mudar. Enquanto você está vivo, você tem que ter amor naquilo que você faz. Você falou bem a respeito do dinheiro. Isso, vamos falar sobre isso. É muito importante, a realização profissional, ela está embasada em algumas coisas, e uma delas é o financeiro. Você quer trabalhar e você quer ser reconhecido pelo seu trabalho, Claro. certo? Mas você também quer ter, com esse trabalho, uma forma de reconhecimento, é o ganho. Estabilidade, pelo menos, né? Claro. Então, se eu sou uma pessoa bem-sucedida, que ganho bem com o meu trabalho, né? Eu posso medir isso. Puxa vida, é bacana. Agora, eu acordo todo dia de manhã, vou lá, trabalho. No final do mês eu não consigo pagar o meu aluguel. Por mais que eu ame a minha profissão, por mais que eu ache aquilo lindo, maravilhoso, nós não nascemos, né, para monges. Nós precisamos ter o nosso sustento. Claro. Eu quero que meu filho estude numa boa escola, eu quero ter um bom plano de saúde. E isso... Então, por isso que, de repente, essa mudança ela tem que ser um pouco planejada, né? Claro. Até porque, se você não faz o planejamento, uma coisa muito comum acontecer é a pessoa estar numa carreira, ou até na faculdade acontece mais. Você vê, não é isso que eu quero, meu Deus, e agora? Agora eu vou decepcionar todo mundo, vou decepcionar meus pais, meu pai investiu na matrícula, está pagando a mensalidade, os meus amigos, o que eu faço? E aí ele para a faculdade, que ele chega num ponto limite de insatisfação, e aí ele para. Qual é a primeira tendência? É você deprimir, você fica chateado, não é? E aí você fica desesperado para começar logo outra, para passar logo uma borracha naquilo. Comete o segundo erro. Por quê? Você vê você está se afogando, a primeira coisa que você faz é segurar em alguma coisa que está boiando. E nem sempre o que está boiando é o mais adequado para você segurar. Então, qual é o ideal? Eu falo para os meninos, é você aprender a nadar. Não queira já ficar desesperado, achar fazer uma segunda faculdade para dizer agora eu acertei. Eu tenho paciente que está na terceira faculdade, parando na terceira faculdade. É mesmo? Terceira faculdade. Mas isso é por quê? Por falta de informação? Por uma dificuldade de tomar uma decisão que vai ser aí, de repente, pro resto da vida? Qual é a razão? Ele começou odonto porque era o sonho da mãe. Ah, tá. Quando ele viu, no terceiro ano de odonto, que não era o que ele queria, o avô é advogado. Então você é advogado. Meu neto, olha aqui, ó, você vai ter um escritório aqui, é todo seu. Uma herança. Certo? Aí ele foi fazer direito. Começou, parou, aí foi fazer ciência da computação.
Outra que ele área gostava, dava aula de informática, foi fazer. Parou, voltou para o direito. Enfim, ele já fez um monte de faculdades e não se formou em nenhuma. Em nenhuma. Trabalha hoje como técnico. Frustrado. Imagino. Agora, eu vou para o intervalo de novo, mas a gente volta daqui a pouquinho. Eu vou querer saber o seguinte, como é que é a recolocação no mercado de trabalho? Porque na história da Tati aqui, por exemplo, ela tem um trabalho que é mais autônomo, né? Ela é fotógrafa, ela é dona da carreira dela. Agora, e quando uma pessoa já de meia idade estava acostumada a estar no auge da sua profissão, aí ela tem que chegar no mercado de trabalho e ficar com todos os novatos? Como é que fica essa relação dos novatos para com ele, dele para com os novatos? A gente responde daqui a pouquinho, logo depois do intervalo. Estou só deixando suspenses no programa de hoje. A gente volta já, não sai daí.